Queridos irmãos, a minha saudação a todos na paz do Senhor esta noite. Amém. Se não for incômodo, e você que está lá no fundo puder vir um pouquinho mais para frente, para a gente ficar mais perto. Se não for incômodo para você, agora se você se sentir melhor aí, fique à vontade. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero glorificar ao Senhor por esta oportunidade, pela oportunidade de falar-lhes esta noite, aos pais, aos filhos, dentro de uma proposta bem didática. Eu gostaria de compartilhar com você algumas lições que eu tenho certeza que abençoarão muito a sua vida, sua casa, sua família e, consequentemente, abençoará a igreja, abençoará tudo aquilo que você fizer em conjunto com a sua família. Você sabe muito bem que o primeiro ministério de um homem, de uma mulher, é a sua família. Se a sua casa, se a sua família não vai bem, se houver algumas lacunas abertas dentro da sua casa, da sua família, pode ter certeza que as demais áreas da sua vida também não irão bem. Você pode ser o homem que mais ora na igreja, você pode ser a mulher que mais ganha almas, você pode ser a pessoa mais espiritual, mas se na sua casa alguma coisa não está bem no âmbito familiar, no contexto familiar, pode ter certeza que nada está indo bem. Mesmo que pareça que tudo está tranquilo. Se houver alguma coisa na sua casa que precisa ser ajustada, você não pode bater no peito e dizer, eu sou um homem próspero. Porque para nós nos considerarmos prósperos, todas as áreas da nossa vida precisam estar bem. Então eu quero pensar algumas coisas com você, eu quero ser muito objetivo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 15. E versículo de número 11. Capítulo 15, versículo de número 11 do Evangelho, segundo escreveu o Dr. Lucas. Diz assim a palavra de Deus. E ele disse, certo homem tinha 2 filhos. E o mais jovem deles disse ao seu pai, pai, da minha parte dos bens a que tenho direito. E ele dividiu-lhe os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou seus bens com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Ele começou a passar necessidades. Ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão suficiente de sobra, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei para o meu pai, e lhe direi, pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Versículo 30. Mas vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste-lhe o novilho cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e tudo que eu tenho é teu. Amém. O capítulo 15
do Evangelho, segundo escreveu Lucas, o versículo 11 ao 32, ele vai nos retratar dois perfis de filhos. Um filho que assumiu a sua identidade de filho, reconheceu quem ele era, reconheceu o sangue que corria nas suas veias, o seu DNA, entendeu a sua identidade, assumiu a sua identidade, e um filho que passou a vida toda sem reconhecer a sua própria identidade. E aí eu lhe pergunto, qual desses filhos reconheceu a sua identidade e qual deles não teve a capacidade de reconhecer quem ele era? Alguém? Se observe que dentro de uma casa há dois filhos com perfis diferentes, comportamentos diferentes. Um deles assume a sua identidade, mesmo que tenha feito aquilo que nunca deveria, mesmo que tenha errado nas suas atitudes, mesmo que tenha tomado um caminho errado, mesmo que tenha decidido andar por um caminho longe da presença do Pai, distante da visão do Pai, distante do propósito do Pai, ele assume a sua identidade, ele assume quem ele é. Ele é chamado de pródigo, não porque ele saiu da casa do Pai, não. Ele é chamado de pródigo porque ele prodigalizou. E o que é prodigalizar? Prodigalizar quer dizer esbanjar, jogar fora, desperdiçar. Então ele não é pródigo porque saiu, ele é pródigo porque ele prodigalizou, ele desperdiçou, ele jogou fora a herança que o pai lhe deu. E observe que herança não é fruto do suor, do trabalho, da labuta do filho. Ele só tem direito à herança porque ele é filho. Mas a herança não é fruto do seu trabalho, do seu suor, da sua labuta, não. A herança é fruto do sacrifício do pai. A herança é fruto do trabalho do pai. Quem tem que acordar às 5 da manhã para ir para o campo é o pai. Quem levanta no inverno cedo para ir para o trabalho é o pai. Quem tem que arregaçar as mangas e botar a mão no arado é o pai. Ele só tem direito à herança porque ele é filho. Então observe que são dois perfis diferentes, e um vive dentro da casa do pai, nunca se ausentou da casa do pai, nunca saiu do olhar do pai, nunca saiu da presença do pai, sempre esteve à mesa do pai, sempre esteve junto com o pai, porém, nunca assumiu a sua identidade de filho, nunca soube de fato quem ele era. Então nós temos aqui duas pessoas diferentes, de perfil, de comportamento diferente, e a gente pode traduzir esses dois filhos como duas pessoas distintas, que a sociedade impõe regras, que a sociedade exige comportamentos, e aquilo que a sociedade vai exigir, vai fazer com que eles tomem as suas decisões, e sigam o seu destino, destinos diferentes, porém o resultado disso aqui vai ser desastroso, tanto para aquele que se ausentou, saiu de perto do pai, quanto para aquele que resolveu ficar na casa do pai. E eu lhe pergunto, o que é mais triste? Sair da casa do pai, não querer mais ter contato com o próprio pai, se desencontrar do próprio pai, ou estar todos os dias ao lado do pai e não reconhecê-lo como pai? Olha o tamanho do problema que há dentro dessa casa. Um que decide pela sua própria cabeça tomar suas decisões erradas, e outro que decide ficar dentro da casa do pai, mas distante do pai. Então, olha o problema que há dentro dessa casa. E a gente gosta de pregar essa parábola, e a gente gosta de
romantizar essa história, a história do pródigo, né? A gente romantiza, mas quando a gente olha pelo olhar da psicologia, da psicanálise, eu gosto de Lucas, porque Lucas ele é médico, ele escreve pelo olhar da ciência, então a gente consegue ver que não há nada de romântico nessa história, pelo contrário, existe uma história que a gente romantiza, mas na verdade é uma história problemática que merece ser tratada com atenção, se nós não quisermos que a nossa casa se transforme na casa desse homem. E observe que em nenhum momento o texto fala da mãe, o texto só vai falar do pai, só da figura paterna, só da figura do homem. Cadê a mãe desses meninos? Qual é a ação, qual é a atitude, qual é o comportamento que a mãe está tomando diante da situação que a sua casa está vivendo? Não fala da mãe, mas aí a gente tem nos versículos anteriores o exemplo de uma mulher que perde dentro de casa aquilo que tinha valor. Ela perde as suas moedas, as suas dracmas, e ela perde aonde? Dentro da própria casa, ou seja, valores se perdendo dentro de casa. E observe que tudo indica que essa mulher era uma mulher religiosa, porque ela está cumprindo com os ritos que era ali obrigação naquele tempo. Então, dentro da própria casa, ela está perdendo aquilo que tem valor, ou seja, valores sendo perdidos dentro da própria casa. O que ela precisa fazer para encontrar as suas dracmas? Limpar a casa. Eu fico imaginando a bagunça generalizada que estava dentro da casa dessa mulher, ao ponto dela perder o que era tão importante para ela, dentro da própria casa. E observe que ela só vai achar, ela só vai encontrar, quando ela decide ter a atitude de limpar a casa, de organizar a casa, de colocar a casa em ordem. Aqui não deve ter essas coisas, não, aqui não tem, vocês estão num país de primeiro mundo, mas lá no Brasil a gente encontra. Você entra na casa de algumas pessoas, irmão, você entra na sala, parece que você está entrando na área de serviço. Dá impressão, algumas casas que a gente entra, que parece que você está entrando num cesto de roupa suja, porque é uma bagunça na casa toda, e eu fico imaginando, se não consegue ter organização dentro da própria casa, vai conseguir organizar as coisas de Deus? Vai conseguir manter em ordem aquilo que é de Deus, se a sua própria casa está uma bagunça? Eu estou introduzindo dessa maneira, para que você entenda os problemas que nós corriqueiramente encontramos no seio da igreja. E olha que isso aqui que eu estou falando, não é nem problema que a gente encontra na casa de quem não é crente. São problemas que a gente encontra constantemente dentro da casa de cristãos. Eu trabalho muitos anos com jovens. A minha área é a psicanálise. E o que eu atendo de jovens, de filhos, que eles não conseguem desenvolver um diálogo sequer com o pai. Filhas que não conseguem contar sequer um segredo para a mãe. Porque sabe que a ação, a atitude que o pai e a mãe vai ter diante daquilo que eles têm para falar, gera neles um medo, cria neles um bloqueio tão grande, mas tão grande, que eles preferem se aconselhar com uma colega da escola, da faculdade, com um amigo lá do mundo, do que ele chegar no pai, que é a primeira referência positiva que o menino tem, é o pai. A primeira referência positiva que a menina tem é a mãe. Só que o que eu atendo de jovens que não conseguem chegar para o pai, abrir o coração e contar para o pai aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está sofrendo. Aí, alguns dias atrás, um jovem me procurou e ele veio me contar uma coisa terrível, terrível. Ele veio dizer a mim que ele estava tendo alguns desejos pecaminosos, abomináveis, terríveis. Nunca aquilo passou pela cabeça dele. E de repente, através de uma conversa de amigos no intervalo da escola, alguém fez uma brincadeira boba, besta, que parecia ser inofensiva, porque o diabo é assim.
É aquilo que Salomão falou: apanhai-me as raposas e também as rapozinhas, que cometem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flores. Quem são as flores da vinha? Os jovens. Então o diabo, ele nunca vai vir como um leão, porque ele sabe que vai te assustar. Então ele vem como raposinha. Ele disse, era uma brincadeira parecia sem maldade, sem intenção nenhuma. Mas aquilo entrou na minha mente, desceu para o meu coração, e aquilo começou a martelar dentro de mim. E eu estou há dias, aleluia, sentindo algo que eu nunca senti antes, por causa de uma brincadeira que parecia inofensiva. E ele é de um outro ministério. Ele disse, eu queria muito que tu me desse uma palavra, orasse por mim, me aconselhasse, porque eu não sou essa pessoa, eu nunca senti essas coisas. Eu falei para ele, disse assim, cara, procura teu líder, vai falar com ele. A melhor pessoa para te aconselhar é o teu líder, que te conhece há anos, trabalha contigo há anos. Sabe qual foi a resposta dele? Eu não confio no meu líder. Eu disse, ok, eu vou te ajudar. Eu trouxe ele para perto de mim e eu comecei a trabalhar com ele. E aí eu comecei a perceber que a brincadeira inofensiva que houve na hora do intervalo da escola, não foi só o gatilho para ele sentir algo que já vinha desde a infância. Havia algo acontecido na infância dele, que nunca ninguém soube, que ele nunca imaginou que era errado, e aquilo ficou no seu subconsciente e no inconsciente daquele menino, e ele viveu anos da sua vida com aquilo estagnado no seu inconsciente, até que uma brincadeira que parecia inofensiva despertou aquilo que estava no inconsciente, e foi como se ele buscasse no inconsciente e trouxesse para a realidade dele. Você pode imaginar a que tipo de pecado eu estou me referindo. Aí eu fico imaginando, ele não pode sentar com o pai para conversar com o pai, porque ele tem medo da reação que o pai vai ter com ele. Irmão, se você pai, que é cristão, que prega Cristo, que fala do céu, de arrependimento, que conhece a graça, misericórdia, perdão de pecados, se o teu filho, ele tem medo de chegar para você e confessar para você, eu acho que está na hora de você pôr a sua mão na consciência e retroceder e pensar, adianta eu fazer pelo reino, pela obra, pela igreja, me desgastar pela igreja, se eu estou perdendo o meu filho? Se o meu filho ele não tem a coragem de chegar em mim e desabafar comigo? Se o meu filho não tem a coragem de chegar para mim, que sou pai dele, e contar para mim o que ele está sofrendo? Se a sua filha ela não tem a coragem, ela tem medo de chegar para você, mãe, e falar o que está passando dentro dela, aonde você acha que ela vai procurar ouvidos para lhe ouvir e alguém para lhe aconselhar? Aí eu lhe pergunto, você é amigo do seu filho? Você tem sido amiga da sua filha? Se eu perguntasse aqui, agora você não precisa me responder, mas se eu perguntasse aqui, quantos pais excelentes nós temos aqui? Será que você não soube situações do teu filho pela boca de outros recentemente? Será que você não viu conversas, piadas, ou alguém falando alguma coisa sobre os teus filhos recentemente, coisas que você não sabia? Se você ouviu, alguém te contou que não foi o teu filho. Se você ouviu conversas, piadas, alguém dando indiretas para você, referente ao seu filho, à sua filha, e ele não teve a coragem, ou ela não teve a iniciativa de lhe contar, me perdoe a minha franqueza, mas você precisa reatar a amizade com seu filho. Você precisa reatar a amizade com a sua filha. Porque você pode estar perdendo ele, perdendo ela, e você ainda não percebeu. Você pode achar que eu estou falando um monte de bobagem aqui.
Só que eu estou falando baseado naquilo que eu vivo quase todos os dias da minha vida com jovens, com adolescentes e com pais e mães que me procuram para atendimento. Quer ver? Uma moça, uma adolescente de 14 anos, da Igreja Assembleia de Deus em Vitória, no Espírito Santo. Essa menina, ela conheceu uma coleguinha de escola, a coleguinha era cristã, convidou ela para ir para um culto, ela foi, ela gostou. Era um culto de jovens, de adolescentes, e ela se sentiu bem. Sabe aquela alegria de jovens, aquela a euforia toda, sabe, que nem estava aqui, líder, no sábado, sabe, de pular, de saltar. Era assim, um grupo de jovens animado, para frente. E quando ela participou desse culto, ela gostou e começou a ir, frequentar. Entregou a vida para Jesus, falou para o pai e a mãe, agora eu sou cristã, e começou a participar das atividades da igreja. Só que os pais não eram cristãos, nem o pai, nem a mãe, não queriam saber da igreja, e ela indo, constantemente, 14 anos de idade. Só que um dia essa menina começou a passar mal, levaram ela para o hospital, e descobriram que o apêndice havia estourado, e já não tinha mais o que fazer. E ela acabou indo a óbito, por causa do apêndice. Velaram o corpo dela, foram para o sepultamento, e na hora do sepultamento o pai pediu a palavra, e o pai em pranto, desesperadamente, ele disse: eu quero agradecer a todos vocês, pelo carinho com a minha filha, porque ele olhava para os jovens daquela igreja, os adolescentes em pranto, adolescentes que estavam sofrendo demais pela perca daquela menina. A liderança da igreja chorando muito pela perca daquela menina. E o pai disse assim: eu quero agradecer vocês, por tudo que vocês fizeram pela minha filha nos últimos dias de vida dela. Porque eu percebi que a minha filha era muito amada por vocês. Eu estou vendo isso aqui agora. Eu não sabia que a minha filha era tão amada por vocês. Eu não sabia que a minha filha estava tão envolvida assim com essa igreja, a ponto de vocês sofrerem tantos pela perda dela. Parece que vocês estão sofrendo muito mais do que eu. E sabe o que ele terminou dizendo? Eu percebo no enterro, enterrando, sepultando a minha filha, agora eu percebo que eu não conhecia a minha filha como vocês conheciam. Você imagina, irmão, você chegar a essa conclusão no dia do sepultamento de um filho. Saber que as pessoas conheciam muito mais o seu filho do que você mesmo. Tinham muito mais intimidade do que você mesmo, que é pai, que é mãe. Imagina a dor da alma desse homem. Mas vamos lá. O relacionamento entre pai e filho, isso é uma conexão tão forte que essa conexão ela perdura mesmo depois da morte. Porque mesmo depois da sua partida, os seus filhos continuarão a carregar não só o seu nome em todos os seus documentos, mas também o seu DNA, seus traços físicos e os seus traços comportamentais. E vocês, pais, se perderem um filho, pode ter certeza que a vida ela vai tomar um rumo totalmente diferente. Por quê? Porque nenhum outro filho vai substituir aquele que foi separado de você pela morte. Então, porque essa ligação tão forte, essa ligação tão singular, tão profunda, ela pode se transformar em um campo de batalha. Por que essa ligação entre pai e filho pode se tornar um campo de batalha, um campo de guerra? Vamos refletir sobre isso. Se vocês estão aqui hoje é porque vocês estão buscando aprender sobre o propósito de Deus para a família de vocês e procurando caminhar nesse propósito, amém? Então esse é o primeiro e mais importante passo se você deseja construir com amor e respeito os relacionamentos dentro da sua casa. Nós vamos observar na Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, Deus demonstrando o seu amor, o seu poder, a sua misericórdia, a sua redenção, e sempre através das famílias. Mas a primeira instituição criada por Deus, a família, a primeira instituição divina, também
é a mais atacada nos nossos dias. A queda de Adão e Eva, a queda do Éden, ela reverbera até os dias de hoje dentro das famílias, dentro dos lares. Observe que o que a gente encontra são pais omissos que invertem prioridades, colocando trabalho, colocando dinheiro ou os interesses pessoais acima das suas famílias. Filhos desobedientes e rebeldes que desafiam a paternidade do pai e a autoridade sobre pai e mãe. O que a gente vê hoje, escancaradamente, é uma completa inversão de valores que foram estabelecidos pelo próprio Deus, onde o que é certo ficou ultrapassado e aquilo que é errado a gente tem tolerado sem resistência nenhuma. Valores são invertidos e aquilo que é errado a gente está tolerando sem resistência alguma. Mas observe que o nosso distanciamento do plano de Deus como pais e como filhos está gerando uma sociedade doente. E a gente acaba com isso estabelecendo um ciclo onde a gente vai só alimentando esse sistema diabólico do inferno. Então a proposta que nós temos esta noite com esse pensamento, com esse estudo, é quebrar esse paradigma. Quebrar esse ciclo vicioso que a sociedade tem impetrado no nosso meio. Por quê, Samuel? Porque a verdade do Evangelho, que significa boa notícia, é que você e a sua família podem ser livres desse ciclo, livre desse paradigma, livre daquilo que a sociedade tem implementado, livre desses valores que estão sendo invertidos e desse sistema que a gente está alimentando há muito tempo. E aí eu quero lhe fazer uma pergunta seríssima aqui esta noite. Até que ponto você, pai e você, mãe, ama o seu filho? Até que ponto você ama o seu filho? Entenda que amar não é suprir com coisas. Amar não é suprir com coisas o que somente a atenção, o tempo, a oração e o trabalho diário pode fazer. Alguns dizem que amam seus filhos, mas eles terceirizam para o videogame, para o celular, para o líder, para a professora, para a avó, para o vô. Dizem que amam os filhos, mas frequentemente terceirizam aquilo que era seu papel e a sua obrigação. Não vamos aqui demonizar a tecnologia, mas também não vamos terceirizar para ela a nossa responsabilidade de discipular os nossos filhos, e não apenas pela palavra, mas pelo exemplo e pelo ensino. De que maneira, Samuel? Investindo tempo, conversando, tempo de oração, tempo de palavra. Eu vou lhe perguntar uma coisa e não precisa me responder. Quantas vezes na semana você chama o teu filho e lê a Bíblia com ele? Quantas vezes na semana você faz isso? Quantas vezes na semana você tem um período de culto doméstico com a sua família? Quantas vezes na semana você chama seu filho para orar antes de dormir? Ou você senta à mesa para jantar, para almoçar, não sei qual é o horário que vocês mais têm contato, e você agradece pelo alimento junto com ele? Quando foi a última vez que você sentou com o seu filho e leu a Bíblia com ele? Quando foi a última vez que você leu a Bíblia na frente do seu filho? Quando foi a última vez que o seu filho viu você pegar a Bíblia e fazer o seu devocional? Quando foi a última vez que o teu filho viu você dobrar o joelho e te encontrar em oração dentro de casa? Se você não tem feito isso, você está pecando pelo exemplo. Não adianta você querer exigir filho espiritual, se você não dá o exemplo de que é um pai espiritual,
e de que é uma mãe espiritual. Não terceirize a sua obrigação de pai e de mãe. Porque se você terceirizar, saiba que o mundo está assim, ó, com o braço desse tamanho para abraçar ele e dizer: não faça por ele, deixa que eu faço. Não discipule, deixa que eu vou discipular. Irmão, o mundo está de braço aberto para abraçar o teu filho e discipular o teu filho. Não espere que a tua liderança faça isso. Não espere que o teu filho venha para a igreja no culto de jovens e a liderança de jovens faça aquilo que é o seu papel de fazer. Porque a Bíblia diz que os filhos são flechas. E flechas, não adianta você preparar, você criar uma flecha para deixar na aljava. Não adianta você ter uma flecha para deixar guardada, não. Flecha, ela precisa ser usada, ela precisa ser lançada. Não adianta você ter filho para ficar na sua aljava. Você precisa ter filho para lançar, para deixar ir, para deixar voar, para deixar viver a promessa de Deus na vida dele. Não terceirize a sua obrigação. É a mesma coisa que a gente fala quando trata de missões, pastor Carlos. Hoje as pessoas, elas doam ofertas altíssimas, valores altíssimos para a missão. E elas dizem: eu oferto para a missão, então não preciso fazer missão. Você está terceirizando a sua obrigação de cristão para um valor financeiro. Então não terceirize a sua obrigação de pai. Você quer ver uma coisa? Um dia chegou uma irmã para mim e disse assim: Samuel, vai lá em casa fazer uma visita para o meu filho. O meu filho é jovem, tem 17 anos, não quer mais saber da igreja, só quer saber de balada, de festa, de farra, de encher a cara de cerveja, de cachaça. Eu convido para ir na igreja e ele não vem. Não vem. Ele gosta muito de te ouvir pregar. Ele gosta muito do trabalho que tu faz com o jovem. Vai lá, convida ele para o culto. Quem sabe se você convidar, ele vem para o culto. Está bom, vou lá. Culto de jovens, fui lá. Cheguei lá, o menino não estava, ela disse: ele já está chegando. Eu esperei ele, quando ele chegou, me cumprimentou: ah, cara, que legal, que bom te receber aqui, quer tomar uma coca? Vou servir uma coca para nós e tal. Sentou, comecei a conversar com ele, e de repente eu disse assim: cara, eu vim aqui te fazer um convite. Amanhã é culto de jovens, eu gostaria muito que você fosse participar do culto de jovens. Ele olhou para mim e disse assim: Samuel, eu gosto muito de você, gosto muito de te ouvir ministrar, mas não me convide para ir para a igreja. Eu disse: por que não? Porque eu não piso mais numa igreja de crente. Eu disse: que fizeram alguma coisa para você lá, te magoaram? Fizeram alguma coisa que você não quer mais voltar? Não, ninguém me fez nada. Eu não piso mais numa igreja, sabe por quê? Porque a minha mãe vai na igreja na terça, na quinta, no sábado, no domingo, um dia da semana vai de tarde no círculo de oração. Ela passa mais na igreja do que em casa. Até aí tudo bem. Mas todo culto ela vem para casa falando mal do pastor, da esposa do pastor, da fulana, da ciclana. Ela nunca chega em casa falando bem da igreja. Ela nunca chega contando o que foi pregado, o que Deus falou, os milagres que aconteceram. Ela só sabe falar mal da igreja, só critica a igreja. Ninguém presta naquela igreja, não sei o que ela ainda faz naquela igreja. Então, o que eu quero numa igreja dessa, se a minha mãe só fala mal da igreja? Irmão, eu fiquei sem saber o que responder para o menino. Eu disse assim: irmã, eu vim aqui pelo menino, mas eu acho que eu vou ter que voltar aqui pela senhora. Porque eu acho que quem está precisando converter o evangelho não é seu filho, é a senhora. Você está entendendo, irmão? O seu filho, quando olha para você, ele diz: eu quero ser um homem de Deus igual ao meu pai. Quando a sua filha olha para você, ela diz: eu quero ser uma mulher de oração igual a minha mãe. Ou ela olha e diz assim: Deus me livre, ser igual a minha mãe, fofoqueira, rabugenta, vê defeito em todo mundo, ninguém presta. Você acha que seu filho pensa isso de você?
A gente tem que entender que tem coisas que a gente vem para a igreja, ninguém agrada a todo mundo, Jesus não agradou, você acha que o pastor vai agradar, que a pastora Fátima vai agradar? Você acha mesmo que o teu líder, a tua líder, o teu irmão, o músico da igreja, vai agradar? Qual que é o seu papel de pai, de mãe espiritual? Chegar em casa, mesmo que você está por um fio com tudo que está acontecendo, não está gostando de nada na igreja, mas chega em casa e fale bem da igreja. Fale bem da igreja. Fale bem da sua liderança, fale bem dos irmãos. Você não suporta. Tem gente que nós suportamos, não é assim? A Bíblia diz, né? Lá no Antigo Testamento, Jesus diz, que é para nós amar o próximo como ele nos amou. Aí Jesus viu que era difícil e Jesus mudou. Jesus disse, então ame o próximo como eu o amei. Aí Jesus viu que era mais difícil ainda. Aí vem Paulo e diz assim, então suportai-vos uns aos outros. Porque a gente sabe que é difícil. Mas aquilo que você fala e reproduz dentro da sua casa, tem que ser a mesma coisa que você faz aqui dentro. Porque a sua casa tem que ser um reflexo daquilo que você vive aqui dentro. E aquilo que você vive aqui dentro precisa ser um reflexo daquilo que você vive na sua casa. Líder, eu vou dirigir a palavra para você. Como é seu nome mesmo? Meu Jesus. Kézide. Eu sei o peso que você carrega por ser líder de jovens. Pastor Elisã, o peso que o senhor carrega, o outro menino ali que é líder, o Derek, o peso que você carrega por ser líder de jovens, porque eu sei que tem pais que não têm a capacidade de pegar o seu filho e orar com ele, ler a Bíblia com ele, jejuar com ele, ajudar ele, aconselhar ele, perguntar, está tudo bem? Sabe o que o pai e a mãe faz? Vai para o culto. Vai para o culto de jovem, a liderança faz, deixa com a liderança. E aí, coitada da liderança. Não faça isso, irmão. Não terceirize a sua responsabilidade de pai. Você precisa criar filhos para o reino de Deus. Você precisa criar filhos para o reino de Deus. Eu perguntei aos pais, até que ponto você ama seu filho? Mas agora eu quero perguntar aos filhos. Será que vocês têm seguido a ordem de Deus de honrar pai e mãe? Você tem seguido a ordem de Deus de honrar pai e mãe? Uma das definições para honrar é dar crédito, acreditar. Será que você, filho, é capaz de acreditar que seus pais amam você, mesmo que eles não façam as suas vontades? Será que você é capaz de acreditar que ele ama você mesmo quando ele te diz não? Mesmo quando ele vai contra aquilo que você pensa? Mesmo quando ele puxa a sua orelha, você bate o pé? Será que você é capaz de acreditar que ele te ama, mesmo quando ele não faz aquilo que você deseja? Porque quer ver uma coisa? Existe uma pesquisa que diz que a maioria dos jovens viciados em droga, viciados em álcool, jovens viciados no roubo, no furto, a maioria é filho de crente. E outra coisa, pior ainda, essa estatística ela diz que a grande parcela de filhos marginalizados são de crentes. E sabe quem é que marginaliza os filhos? Sabe quem? O mundo? Os amigos? Não. Sabe quem é? Os pais. Os pais. Sabe por quê? Você cria o seu filho num patamar de vida. Você cria o seu filho dando tudo aquilo que ele quer. É iPhone de última geração, é tênis de marca, é roupa de marca. Tudo que ele quer, você dá. Você deu, vou lhe dar um exemplo, você comprou para ele um par de tênis da Nike mês passado. Esse mês ele foi lá na loja com você da Nike, ele viu um tênis parecido com aquele que você deu mês passado, ele quer, e você vai, passa lá o cartão, parcela não sei em quantas vezes, 100 vezes, mas dá. Você nunca diz não para o seu filho. Por quê? Porque eu tenho condições de dar. E aí, sabe qual é o erro?
tudo aquilo que os meus pais não fizeram por mim, eu vou fazer pelos meus filhos. Aí é a brecha que você está abrindo para marginalizar os teus filhos. Porque quando você dá, ele não ouve não, ele nunca ouviu não de você. Ele nunca soube o que era não. Só que a hora que chegar o momento que a vida começar a dizer não para ele, sabe o que ele vai se tornar? Depressivo, crise de ansiedade, síndrome do pânico, complexo de inferioridade. E tu sabe qual é a consequência disso? Suicídio. Por quê? Porque você criou o seu filho sem ouvir não. Sem ouvir não. Será que tem pais aqui que algum dia o filho chegou para você e disse assim: eu me sinto rejeitado lá no grupo de jovens da igreja. Eu não sei, eu estou perdido, parece que eu não sou aceito, parece que eu sou um peixe fora d'água. Eu me sinto rejeitado, eu me sinto inferior a eles. Algum não responda para mim, mas algum pai, alguma mãe já ouviu o seu filho dizer isso aqui? Se você já ouviu, pode ter certeza que faltou não durante a criação do seu filho. E vou lhe dizer outra coisa. Quando você dá tudo aquilo que ele quer, se chegar um dia, ninguém de nós está livre de passar por uma crise financeira. Se chegar o dia que você não tiver mais condições, olhe bem aqui para mim. Se chegar o dia que você não tiver mais condições de manter o patamar, de manter o nível daquilo que você dá para o seu filho, ele quer, mudou, não é mais o iPhone 16, agora vem o 17, você não tem condições de dar. Aí ele pede o tênis de marca, você não tem mais condições de dar. E aí você vai dizer não. Aí ele que nunca ouve o não, não vai saber lidar com o não. Sabe qual é a atitude que ele vai fazer e o diabo aproveita para tentar ele? Bom, para manter o nível, para manter o patamar, diante dos amigos, diante da sociedade, diante do grupo, do seu contexto, sabe o que ele vai fazer para manter o nível? Ele vai mexer nas coisas dos outros. Ele vai começar a pegar aquilo que não é dele. Ele vai começar a furtar, ele vai começar a roubar. Por quê? Porque o pai e a mãe marginalizou o filho. Você está entendendo? Diz amém. Mas você não está criando marginal. Diga amém. Você não está criando marginal. Você não está criando filho para o crime, para as drogas, para a prostituição, para o vício. Não. Você está criando filhos para serem lançados como flecha no reino de Deus. Levante a sua mão e recebe essa palavra. Você está criando filhos como flechas na mão do arqueiro. Filhos para o reino de Deus, para a obra de Deus, para as nações. Eu creio no que eu estou pregando aqui esta noite. Eu creio naquilo que eu vim lhes falar aqui esta noite. Aleluia. Deus vai te dar graça. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar estratégia. Deus vai te dar visão. Deus vai mudar alguns conceitos. Deus vai mudar alguns pensamentos na sua vida. Deus vai estreitar o relacionamento entre você e os teus filhos, entre você filho e o seu pai, filha, a sua mãe, e vocês vão ver que não vai ter problema de falta de caráter doentio. Eu estou debaixo da autoridade de Deus, pastor Jânio, para liberar essa palavra aqui esta noite. Teu filho não vai ter um caráter doente, teu filho não vai ter problema de caráter, não, teu filho será um grande homem de Deus, um grande líder. A tua filha será uma flecha polida na mão do valente, que será lançada para as nações, que será lançada para o reino de Deus. E você vai ver que a tua casa, aquilo que a tua família não viveu até hoje, aquilo que você não viveu com teu filho até hoje, a atitude, o relacionamento que você não conseguiu manter com teu filho até hoje, depois desta noite vai manter, vai acontecer. Deus vai estreitar
estreitar os laços dentro da sua casa. Sabe quando você senta à mesa para comer e o teu filho serve o prato e vai para frente do computador, vai para frente da televisão, ou senta na mesa com o celular na mão, com o tablet na mão, no YouTube, sequer come a comida do prato, porque ele está mais interessado naquilo que ele está assistindo na internet. Vai acabar depois de hoje na sua casa, vai terminar, porque você não vai mais ser um pai que vai terceirizar para um celular a sua responsabilidade, você não vai mais terceirizar para o YouTube, para a internet, aleluia, não, você vai ter o prazer de sentar para almoçar à mesa no domingo, ou no sábado, eu não sei qual é o dia que você pode fazer isso, mas você vai voltar a ter a alegria de sentar em volta da mesa com todos os teus filhos, com teu esposo, a tua esposa, vocês vão orar, agradecer pela refeição, e vão, aleluia, saborear uma refeição junto, você vai ter o prazer de fazer isso, e a sua casa vai ser aquilo que a gente costuma dizer, um pedaço do céu. Alguém recebe essa palavra? Mas não adianta eu lhe dar tanto conselho, não adianta eu lhe falar de estatística, falar tanta coisa aqui, se você não sair daqui esta noite disposto a fazer diferente. Aonde estão os filhos aqui? Levante a mão os filhos, levante a mão os filhos. Todos os filhos que nós temos aqui, levante a mão. Ok. As filhas levantaram também, as filhas? Eu quero que o pai, a mãe, dá uma olhada para seu filho, se ele está aí perto de você, olha para ele se ele está aí perto. Se ele estiver longe, levanta e olha na direção dele, faça isso. Agora olha aqui para mim. Que horas do dia? Agora são, eu estou com 3 horários, meu iPad tem um horário, o relógio tem outro, 8h21. Nós já estamos finalizando o dia. Em que horário desse dia, de hoje, de quarta-feira, você deu um abraço no seu filho? Em que horário desse dia você falou para o seu filho, meu filho, te amo? Que horário foi? Você lembra? Agora, que horário desse dia você olhou para ele e disse, se você não parar, eu vou te meter o laço? Que horário desse dia você pegou ele pela orelha? Que horário desse dia você prometeu ele, ou você se aquieta, ou nós vamos conversar de perto? Pois é, você está vendo que a gente mais promete fazer o mal para o filho, do que dizer que ama, do que abraçar? Você está vendo? Ninguém educa filho à base de laço, ninguém discipula filho e disciplina filho puxando pela orelha. Sabe como é que você disciplina e discipula seu filho? Dizendo, eu te amo, não concordo com o que você fez, mas eu te amo. Se você não abraçou ainda hoje, se você não beijou ainda hoje, se você não disse ainda hoje que ama, não deixe esse dia terminar sem fazer isso. Não deixe esse dia acabar sem você fazer isso. Aleluia. Aleluia. O plano de Deus é que os lares sejam um lugar de afeto, um lugar de carinho, um lugar de encontro e não de desencontro. Mas sabe o que a gente tem visto? Desencontro. Famílias, lares que são verdadeiros espaços de desencontro. Desencontro. Eu sei que tem um monte de tópico que é para nós trabalhar aqui hoje, mas eu já vou encerrar, eu prometi que ia ser o objetivo. E todos os tópicos eu estou falando desde o início, tá bom? Eu estou misturando eles aqui. Não estou seguindo tópico por tópico, eu estou misturando eles.
o que a gente mais encontra são lares desencontrados. E sabe onde mais tem lares desencontrados? Dentro de casa de crente. Eu estava numa conferência de família recentemente e eu ouvi um dado estarrecedor. 70% dos divórcios que têm acontecido no Brasil nos últimos 3 anos, 70% do divórcio, sabe de quem tem sido? Dos crentes. Porque os lares se tornou um lugar de desencontro. É o exemplo daquilo que nós lemos. O filho chega para o pai e diz: pai, dá-me a parte da herança que me pertence, porque eu vou embora. Sabe o que está havendo dentro dessa casa? Desencontro. E o que quer dizer desencontro? É o fato de não querer estar no mesmo lugar, não querer estar no mesmo ambiente. Imagina comigo, um filho que não quer mais estar no mesmo ambiente que o próprio pai. Um filho que decide que não quer mais dividir o mesmo espaço com o pai. Desencontro. E por ele não querer estar no mesmo espaço que o pai, e quando eu falo de espaço com o pai, aqui abre um leque de situações. Não só o fato de não querer estar perto, mas o fato de não confiar no pai, o fato de não confiar em aconselhar, em falar o que está sentindo, contar suas dores, os seus medos, se aconselhar, tudo isso é desencontro. Então esse menino, ele se desencontra, não quer mais estar no mesmo lugar e no mesmo ambiente que o pai. Mas o porquê que esse menino não quer estar no mesmo ambiente que o pai? Por que há esse desencontro? Ou quando é que isso acontece? Quando ele chega para o pai e diz assim: dá-me a parte da herança que me pertence, que eu vou sair de casa. Ele pega e sai. Mas diz assim o texto que ele pede e o pai não lhe dá no mesmo dia. O pai não lhe entrega a herança na mesma hora. Diz o texto: e poucos dias depois. Ou seja, o pai dá um intervalo de tempo. E esse intervalo de tempo, esses poucos dias que o pai dá, é o espaço de tempo necessário que o pai está dando para o filho mudar de ideia. Mas infelizmente o filho não muda, porque ele está decidido. E sabe o que leva esse menino a decidir? Aquilo que ele viu lá fora, aquilo que ele encontrou lá fora, aquilo que foi-lhe aprazível lá fora, o que lhe deu prazer lá fora, o que chamou a sua atenção lá fora. Mas observe que o que está chamando a sua atenção, o que está lhe dando prazer e o que está lhe dando alegria, já não é mais o que acontece dentro de casa, mas é aquilo que tem do lado de... Imagina isso acontecendo na casa de um crente. O filho não quer mais ter encontro com o pai, o filho não quer mais estar na casa do pai, na presença do pai, não quer mais sentar à mesa com o pai, comer com o pai, não quer aconselhar com o pai, confessar para o pai, porque aquilo que ele encontrou lá fora, para ele, na mente dele, é melhor, é mais gostoso, traz mais prazer do que aquilo que está acontecendo dentro de... Irmão, se o teu filho está ameaçando pedir para você a tua herança, se o teu filho deu sinais de que ele vai sair, se o teu filho deu sinais de que ele não confia em você, se ele parou de se aconselhar com você, se ele parou de pedir oração para você, se o seu filho parou de sentar à mesa com você, atenção, porque o teu filho pode estar sendo iludido lá do lado de fora. O que ele está encontrando do lado de fora pode estar sendo melhor do que aquilo que ele está encontrando do lado de dentro. Aquilo que você está oferecendo dentro da sua casa pode ser menor e inferior do que aquilo que ele tem encontrado lá fora. Cuidado, cuidado, porque o teu filho jamais ele pode achar que o que tem lá fora é melhor do que aquilo que está dentro da sua casa. O filho nunca pode pensar que a companhia dos amigos são melhores do que a companhia do seu pai, da sua mãe. Se o teu filho está dando sinais, vai para a oração. Traz ele para perto, porque é sinal que já está havendo um desencontro entre vocês. Então traga ele para perto. Eu sei que tem pai aqui, eu sei que tem pai aqui que tem dificuldade de olhar para o filho e dizer: te amo, meu filho.
Parece que vai te deixar menos homem, vai te deixar menos masculino se dizer para o filho que ama, se dar um beijo no filho. Irmãos, eu fiquei 26 anos da minha vida sem ouvir meu pai dizer que me amava. Até 26 anos de idade eu não ouvi meu pai dizer: te amo, meu filho. Porque meu pai, sabe aqueles gaúchos grosso? Parecia que para ele dizer que amava era deixar de ser homem. Sabe quando é que eu ouvi pela primeira vez, pastora, meu pai dizer que me amava? No dia que ele ficou sabendo que eu tinha sido diagnosticado com câncer. E ele sabia que eu tinha 6 meses de vida. Nesse dia ele largou a vida dele lá no Piauí. E foi para o Rio Grande do Sul, só com a roupa do corpo. Para me encontrar e dizer: meu filho, eu te amo. Depois de 26 anos. Irmão, aquele eu te amo quebrou tanta barreira entre nós. Preencheu tantas lacunas dentro da minha alma. Tantas lacunas, que o meu pai se tornou, depois de 26 anos, o meu melhor amigo. Depois de 26 anos. Não deixe isso acontecer com seu filho. Não espere uma coisa ruim acontecer com ele. Não deixe o seu filho cair num leito de hospital. Não deixe o seu filho ir para o mundo, cair nas drogas, viciar no álcool, para você olhar para o teu filho, trazer ele para perto, bota ele no colo, diz: vem cá, meu filho. Pai, eu já tenho 18 anos, que negócio é esse? Bota no colo, tu é meu filho, tu pode ter 50 anos, vai continuar sendo o gurizinho do papai. Põe no colo, beija ele, diz que ama, diz que ele é o teu melhor amigo, você é o melhor amigo dele, que você está ali para tudo, para todas as horas. Porque se você não fizer, o mundo vai fazer. O mundo vai fazer. Então, a tristeza maior desse pai é o desencontro, é saber que o filho não suporta mais estar no mesmo ambiente que ele. Imagina a tristeza de um pai ouvir o filho, a filha dizer: eu não suporto mais estar no mesmo lugar que você. Eu não aguento mais olhar para a sua cara. Irmãos, o que eu atendo de jovens nessa situação, que não suporta olhar para a cara do pai, não suporta olhar para a cara da mãe. E são pais que enchem o peito no púlpito da igreja para pregar e falar de amor. São mães que profetizam para a igreja inteira no culto. Mas o filho não suporta mais olhar na cara dele, na cara dela. Por quê? Porque as atitudes... Eu estou vendo lágrimas nos olhos de algumas pessoas aqui, mas fique tranquilo, porque Deus vai trabalhar na sua casa. Deus vai trabalhar na sua família. Irmão, eu vim com os tópicos prontos para falar, mas eu não consigo sair desse assunto, eu não consigo sair disso aqui, porque o Espírito Santo está falando dentro disso. Tem pessoas aqui que precisam ouvir isso aqui esta noite. Filhos, olhem para o seu pai diferente. Os nãos que o teu pai disse, aquilo que o teu pai não deu no dia que você pediu, não é porque ele é ruim, não é porque ele não te ama, não é porque o caráter dele é agressivo. Ele pode ser durão, ele pode ser aquele cara que não dá brecha, que não fala que ama, sabe? Aquele homem durão mesmo, caráter difícil de lidar. Mas isso não quer dizer que ele não ama você. Ele pode não demonstrar, mas pode ter certeza que lá no fundo tem um coração de carne que bate por você. Existe amor por você. Existe amor por você. Existe amor por você. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Ele não quer mais estar na mesma casa que o pai. Ele não consegue mais estar no mesmo ambiente. E ele resolve sair. Quando ele sai por uma razão. Sabe qual foi a razão? O pródigo estava dentro da casa do pai. Olhe para mim. Dentro da casa do pai. Nutrindo, escute bem isso, nutrindo desejos ocultos que o conduzem para fora dos cuidados do pai. Antes dele tomar a decisão de sair, de pedir a herança, antes dele tomar a atitude de pedir herança, ele estava nutrindo desejos ocultos sem que o pai soubesse. Por quê? Porque o pai não tinha capacidade de sentar com ele e perguntar como é que ele estava.
O pai não tinha capacidade de sentar com ele e orar, ler a Bíblia, perguntar se estava tudo bem. E aí, meu filho, está apaixonadinho por alguém? Está gostando de alguém lá na escola? Irmão, isso aí não é pecado de você fazer. Não é pecado você perguntar para o seu filho se ele está apaixonado. E filho, não é pecado você contar para o pai que está apaixonado. Menina, guria, não é pecado você contar para a mãe que está gostando de alguém, do gurizinho lá da igreja, não é. Ah, pregador, aí tem os religiosos, né? Ah, mas vem para a igreja para arrumar namorado. Se não arrumar na igreja, vai arrumar onde, irmão? Hã? Vai para a balada para arrumar um sem vergonha? Senta com ele e diz aí, cara, me conta. Quem que é? Quem é a crush? Hã? Está apaixonado por quem? Você está diferente, eu estou vendo que você está diferente. E aí, minha filha, quem é? Só não me apareça em casa com esses sem vergonha, com os fundil das calças lá nos pés, cueca toda de fora, andando todo, só não me apareça que tipo de gente para dentro de casa. Você conversa esses assuntos com seu filho? Você conversa isso com ele? Conversa. Seu filho já chegou para você e disse, pai, eu estou com vontade de tomar uma cervejinha. Os meus amigos todos tomam, eu estou quase tomando. Você ouve isso do seu filho? Filho, você conta isso para o seu pai? Antes de errar, chega no seu pai e fala para ele, pai, eu estou quase errando. Mãe, eu estou quase pecando, o pecado está, sabe, está me dominando, mas eu não quero errar, eu não quero pecar. Pai, eu quero vencer. Eu quero vencer o erro, eu quero vencer o pecado. Existe esse tipo de diálogo lá dentro da sua casa? Ou será que você está esperando o diabo dar uma rasteira no seu filho? Você está esperando o seu filho cair, seu filho errar, para você levantar, tomar uma posição e dizer, eu sou homem da casa, eu sou sacerdote do lar, eu sou um homem de Deus, eu sou obreiro da igreja, aleluia, aleluia. O que é que meus filhos estão fazendo? Meus filhos estão indo para o inferno e eu como crente não estou percebendo. Irmão, isso aqui é sério. Você está criando filhos para a eternidade ou para o inferno? Você vai esperar seu filho cair numa cilada para tomar uma atitude e trazer ele para o seu lado? Trazer ele para o seu time? O que você está esperando, irmão? Para dizer, meu filho, vem cá, bota aqui a camisa, ó, veste a mesma camisa que eu, porque nós somos brother, nós somos parceiros, nós jogamos no mesmo time, nós fizemos gol na mesma goleira, nós estamos no mesmo propósito, rapaz. O que você está esperando para se tornar amigo do seu filho? Ou você é daqueles que, Deus tem promessa com meu filho, desde o ventre ele foi escolhido, e você simplesmente largou na mão de Deus, porque Deus fez promessa, porque sabe que tem promessa e deixou na mão de Deus e diz, Deus vai cumprir, Deus falou, Deus prometeu, Deus vai cumprir. Mas eu não sei se você sabe, Paulo era o pai espiritual de Timóteo, e Paulo sempre aconselhou Timóteo. O Paulo usou os últimos tempos da sua vida para olhar para Timóteo e dizer, Timóteo, não vá por esse caminho, rapaz, vigia, você vai ouvir falsas doutrinas, você vai ver que muita gente vai se apostatar da fé, você não pode ser igual a eles. Paulo não era pai físico, mas era pai espiritual, e Paulo usou os últimos dias da sua vida para aconselhar o jovem Timóteo, que era seu filho espiritual, e dizer, não vai por esse caminho, não vai por esse caminho. E Paulo sabia que Timóteo tinha um grande chamado, um grande ministério. Isso é tão verdade que Paulo tira Áquila e Priscila da direção da igreja de Éfeso, coloca o jovem Timóteo pastorear Éfeso, que era a cidade, uma das mais desafiadoras da época, porque era a cidade da deusa Diana, do deus Baco, da prostituição, aonde as prostitutas se relacionavam com os sacerdotes dentro do templo, e é para lá que Paulo manda o jovem Timóteo pastorear a igreja. Olha o desafio que Paulo dá para o filho na fé. Sabe por quê? Porque Paulo havia preparado Timóteo para os desafios. E Paulo sabia que Timóteo não ia errar, não ia cair, não ia pecar.
Paulo não esperou Timóteo errar. Paulo não esperou Timóteo pecar para aconselhar Timóteo, para falar para Timóteo, não vai por esse caminho, para trazer ele para perto. Então não espere seu filho errar, para se tornar amigo do seu filho. Aleluia, aleluia. E o pior de tudo, irmão, é que quando o filho, ele começa a nutrir desejos ocultos, que o conduzem para fora dos cuidados do pai, consequentemente ele também vai se afastar da presença de Deus. Da presença de Deus. Duas palavras aqui eu encerro. Duas palavras do filho pródigo. Primeiro, ele está dentro da casa do pai, insatisfeito e insubmisso. E é por causa da insatisfação e da insubmissão que ele está nutrindo desejos ocultos que vão o levar para fora dos cuidados do pai. Então ele está insatisfeito. Olha aqui para mim. O filho pródigo, ele está insatisfeito dentro da casa do pai, por isso que ele deseja sair. Ele está insatisfeito dentro da casa, e quando ele vai viver longe, ele é confrontado com a insatisfação também fora da casa do pai. Então a realidade desse menino é insatisfação dentro da casa do pai e insatisfação fora da casa do pai. Por quê? Porque ele vai entender que sem a presença do pai, ele jamais terá satisfação na sua alma. Um filho insatisfeito, consequentemente será um filho insubmisso. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Só que sabe o que acontece com esse pródigo? Sabe o que acontece com ele? Ele vai, mas a insatisfação do lado de fora é tão maior que a insatisfação que ele sentia dentro da casa do pai, que ele resolve voltar. Oh, glória a Deus, estou contigo. Ele resolve voltar, porque ele percebe que a insatisfação fora da casa é pior do que a insatisfação que ele sentia dentro. Sabe os pródigos modernos que a gente tem hoje? O pródigo da Bíblia, ele foi, mas ele voltou arrependido. O pródigo moderno, ele até volta, mas ele volta só para buscar mais uma parte da herança que ficou para trás. É isso, pastora. O pródigo moderno, ele volta, mas só para buscar uma parte da herança que o pai não deu. E vou lhe dizer outra coisa. As atitudes pródigas, elas são reversíveis. Sim, dá para reverter. As atitudes pródigas são reversíveis, mas geralmente elas custam a metade da fazenda. Vou melhorar isso aqui para você entender. As atitudes pródigas são reversíveis, mas geralmente custa a metade da fazenda. Ou seja, tem coisas que se perdeu e nunca mais se acha de novo. Você vai esperar o seu filho ter essa atitude para tomar uma ação? Para se levantar, para se posicionar? Bendito é o nome de Jesus. Você está vendo que teu filho está insatisfeito dentro de casa e você não vai fazer nada para mudar? Porque um filho insatisfeito na casa do pai, ele não honra pai e mãe. E filho que não honra pai e mãe vive pouco na terra, porque a Bíblia diz, honra pai e mãe para que se prolongue os teus dias na... Por isso que a gente vê jovem morrendo tão cedo. Por quê? Porque não honra pai e mãe. A gente tem toda uma vida pela frente. Não vamos generalizar, né? Mas tem toda uma vida pela frente. Morreu tão novo. Vai ver se honrava pai e mãe. Não vamos generalizar, porque não é todo mundo. Vai ver se honrava pai e mãe. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Existe hoje uma questão cultural, que é a tentativa de satisfazer o filho o tempo todo, a todo tempo. A partir disso, o filho passa a demandar essa possibilidade de os pais proverem sem parar. O pai tem que prover. Aí quando o pai não faz mais isso, a insatisfação aumenta junto com as reclamações, ou seja, ele passa a valorizar mais aquilo que o pai pode dar do que a presença do pai.
Se o pai não fizer o que eu quero, então facilmente eu me afasto dele. Porque tem filho que o pai só é bom para ele enquanto o pai dá, enquanto o pai cede, enquanto o pai provê, enquanto o pai libera. Quando houver a possibilidade de não prover mais, de não dar mais, de não dar mais o que ele quer, ele fica tão insatisfeito com o pai, que ele se afasta do pai. E há quem diga que o pai lhe esqueceu, que o pai não gosta mais dele, que prefere mais o seu irmão. Você já ouviu a criança dizer, porque o pai prefere mais o fulano, porque a mãe gosta mais do fulano? Nesse momento é fundamental. Os filhos precisam aprender a se comunicar com os pais. E que maneira é essa? Que maneira é essa? A Bíblia diz, quando quiser falar com Deus, fecha a porta do teu. Então o filho precisa se comunicar com o pai aonde? Dentro de casa. Viu? Não adianta você desabafar na rede social. Mandar indireta nas redes sociais. Não. Fecha a porta da sua casa. Ali é o lugar de vocês terem um particular. Bendito é o nome de Jesus. E aqui eu vou encerrar esta noite. Glória a Deus. E eu vou lhe fazer de novo a mesma pergunta. A que ponto você ama seu filho? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Bendito seja o nome de Jesus. Oh, aleluia. Eu sinto uma graça de Deus aqui. Eu sinto uma graça de Deus aqui. A partir de hoje, Deus está ajudando pais e mães a confiarem mais nos seus filhos. A acreditar nos seus filhos, a investir mais nos seus filhos. A investir mais o seu tempo, investir mais a sua vida, investir mais o seu carinho, o seu amor, as suas palavras. Deus vai te dar graça, Deus vai te dar estratégia. Os seus filhos não vão mais ouvir o barulho que as outras vozes estão falando, vozes que estão atrapalhando. Filho, você não vai mais ouvir barulho de vozes que estão atrapalhando a voz do seu pai. Você vai entender a sua verdadeira identidade. Você vai entender que o seu pai é o teu direcionador, é o teu pai quem te dará destino. O teu pai é o fator propulsor do teu propósito. O teu pai é aquele que tem a direção para você, é aquele que vai apontar o teu destino, apontar o teu chamado. Porque você não é qualquer um, você é flecha da aljava do seu pai. O seu pai é o guerreiro, o seu pai é o seu guerreiro, é o seu herói, e nas costas dele tem uma aljava, e você é a flecha que está dentro da aljava do seu pai. E esta noite Deus vai usar o seu pai para tirar essa flecha da aljava. Deus me usa para dizer aqui esta noite, o relacionamento será estreitado, as feridas da alma serão curadas, aquilo que você ainda não perdoou seu pai, você vai perdoar esta noite, você vai liberar perdão para sua mãe, você vai pedir perdão ao seu filho, você vai pedir perdão à sua filha, porque você será uma flecha lançada. Você não é um filho que vai ficar guardado na aljava, porque não adianta você ser um filho só na aljava, aleluia, você tem que ser lançado para as nações, você precisa ser lançado para o reino de Deus. Então esta noite Deus vai estreitar as relações, o relacionamento entre vocês e o seu pai, que é o teu apontador de destino, o indicador de destino. Ele vai lançar mão na sua aljava, ele vai tirar a sua flecha polida, que é você menino, que é você menina, e ele vai lançar você. É o seu pai quem vai projetar você, é o seu pai, eu estou dizendo que é o seu pai, é a sua mãe que vai projetar você para as nações, que vai projetar você para o reino de Deus, que vai projetar você para o seu destino, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Você pode ter vindo para esse culto de quarta-feira e dizendo, eu estou me desencontrando com meu pai, me desencontrando com a minha mãe, eu estou insatisfeito dentro da casa deles, eu estou insatisfeito dentro de casa. Escuta isso, você pode ter começado o dia insatisfeito dentro de casa, mas você vai terminar o dia satisfeito na presença do seu pai, na presença da sua mãe, porque em menos de 24 horas Deus pode mudar o curso da sua história. Bendito seja o nome de Jesus, aleluia. Olha aqui para mim,
Chegou a hora de você, filho, adotar uma perspectiva mais elevada de você. Chegou a hora de você adotar uma perspectiva mais elevada de você. Sabe por quê? Porque filhos dispostos a servir na casa do Pai, Deus sempre está disposto a potencializá-los. Deus sempre potencializa aqueles que estão dispostos a servi-los. Até aqui o relacionamento foi um. Só que a partir de hoje Deus vai usar você pai e você mãe para apontar o destino do seu filho. E quando Deus chamar ele, não retenha. Não segure ele quando Deus falar, porque Deus vai falar com ele. Pai, eu estou sentindo que chegou a minha hora. Mãe, eu estou sentindo que chegou a minha hora. A hora de Deus me usar, de Deus me levantar, de Deus cumprir, de Deus me levar. Chegou a minha hora. E você pai, você mãe vai ser o indicador de destino. Você vai dizer, meu filho, então se chegou a hora eu te abençoo. Eu te abençoo para o reino de Deus, para a obra de Deus, para o plano que Deus tem na sua vida. Aleluia! Deus vai usar você, Deus vai usar você pai, Deus vai usar você mãe. E eu encerro aqui. Filhos, olhem aqui para mim. Eu gostaria que os filhos ficassem de pé. Todos os filhos e filhas ficassem de pé. Olhem aqui para mim, olhem para mim. Esse menino estava insatisfeito dentro da casa do pai e também se encontrou insatisfeito fora, longe da casa do pai. O dia que esse menino pediu para o pai a herança, estava decidido a ir embora da casa do pai. Será que ele não tinha um plano perfeito? Porque ele não ia sair com aquele dinheiro todo, se ele não tivesse um plano perfeito. Aonde ele foi parar? Trabalhando de empregado numa fazenda, a Bíblia não diz que ele comeu, a Bíblia diz que ele desejou comer a comida que os porcos comiam. Olha que ponto a desgraça na vida desse menino chegou, porque tomou decisões erradas, atitudes que o levaram para longe da presença do pai. Qual foi o resultado? Não tinham o que comer. Os porcos, que é o animal mais imundo, tinham o que comer e ele não tinha. Aí o texto diz que ele caindo em si. A única queda que Deus tolera é essa, quando a gente cai em si. Ele estava insatisfeito na casa, mas agora ele está insatisfeito fora. Aí eu pergunto, o que aconteceu com o plano desse menino? O plano dele não era tão perfeito? Não foi um plano bem elaborado? No que foi que ele errou? No que foi que ele errou? O plano não era perfeito? Seu plano jamais será perfeito se ele não incluir o seu pai e a sua mãe. Porque enquanto você estiver debaixo do teto dele, da casa dele, sendo sustentado por ele, a roupa que ele dá, a comida que ele dá, o celular que ele dá, as regalias que ele dá, você tem que entender que quem manda na casa é ele. A autoridade é dele. Se tem hora para entrar em casa, tem hora para entrar em casa. Se o pai está dizendo não vai, não vai. Lembra a história dos ovos no porta-mala? Que se conhece no mundo inteiro essa história. Lembra da história do porta-mala, dos ovos? Lembra? A mãe disse, minha filha, vai com Deus. A mãe nem queria que fosse, mas já que ela insiste em ir, vai com Deus. Qual foi a resposta dela? Só se Deus for no porta-mala, porque o carro está cheio. Sofreram um acidente, morreu todo mundo. Sabe a única coisa que ficou intacta? Os ovos no porta-mala. Todo lugar que você for sem a presença e a direção de Deus, está sujeito a sobrar só o porta-mala com os ovos. Seu pai não é seu inimigo. Não é o seu inimigo. Sua mãe não é sua inimiga.
E é tão verdade que o menino resolve voltar. E quando ele volta, sabe quem é que está de longe? O texto diz, de longe. O pai. Aí quando ele volta, a Bíblia diz que o pai correu ao seu encontro. Beijou-lhe o pescoço. Botou anel no dedo, sandália nos pés, anel fala de autoridade. Ou seja, o pai está devolvendo a autoridade que ele tinha. O pai dá uma sandália. Sandália fala de filiação, porque naquele tempo a diferença entre servo e filho era a sandália. Quem usava a sandália era filho. Então o pai diz, traga a sandália. O pai está dizendo, eu estou devolvendo a sua filiação. Sabe por quê? Porque se você vai ler o texto diz assim que ele, caindo em si, ele planeja o que dizer para o pai. E olha o que ele planeja. Dizer, pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, faz de mim como um dos teus trabalhadores. Isso é o que ele planeja dizer. Mas quando ele chega na frente do pai, está lá no versículo 21 e 22, quando ele chega na frente do pai, e ele começa a dizer aquilo que ele projetou, ele não consegue terminar o que ele projetou. Ele só consegue dizer até um ponto, pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele vai pedir para o pai, para ser tratado como trabalhador, o pai interrompe. Pode ver no versículo 22. O pai interrompe, o pai não deixa ele terminar o que ele tinha projetado de dizer. Sabe por quê? Porque o pai vai dizer assim para ele, está lá no 23, no 21. O pai, ele vai dizer para o pai, eu pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Aí o pai devolve o anel, autoridade, sandália, filiação, e as vestes, ainda manda matar o bezerro cevado. Faz festa porque o filho voltou. Aí quando o irmão está chegando perto de casa, o irmão diz assim, mas que barulho é esse? Alguém fala, teu irmão voltou, teu pai está dando festa. Ah, é? É. E o texto diz que o irmão fica do lado de fora, ele não entra na casa, ele fica do lado. Observe que ele não quer entrar na festa do irmão e ele ainda está atrapalhando a festa, porque ele está tirando quem já está dentro. Porque o pai tem que sair de dentro da festa para ir tentar convencer o bebelô do lado de fora a entrar. E o que ele diz para o pai quando o pai chega do lado de fora? Nunca me deste um cabrito para comer com os meus amigos. Aí o pai diz, mas meu filho, ele começa a usar teses contra o irmão. E o pai vai aniquilando todas as teses. Meu filho, tudo que eu tenho, aqui ele prova que ele nunca assumiu a sua identidade de filho. Tudo que é meu é teu, tu nunca comeu porque tu não quis, nunca pegou porque não quis. Aí ele disse assim para o pai, vindo este teu filho, observe que ele se ausenta da responsabilidade de irmão. Ele não diz, e meu irmão voltando, está no texto. Ele diz, vindo esse teu filho. Sabe o que isso me ensina? Ó, vindo porém este teu filho que desperdiçou a tua fazenda. Sabe o que eu entendo com isso? Você pode não ter um irmão para te receber de volta, mas nunca vai faltar o pai. Nunca vai faltar o pai. Nunca vai faltar o pai para te receber de volta. Oh, aleluia! Eu quero todos os filhos aqui na frente agora para me orar. Todos os filhos, todos. Irmão, queria pregar essa palavra para vocês. Eu falo 3 horas esse texto. Ixi, nós vamos esmiuçar muita coisa. Eu volto aqui ainda. Todos os filhos, todos. Se são irmãos, eu gostaria que ficasse próximo. Os filhos que são irmãos, os irmãos. Chegue mais perto, eu sou feio, mas eu não assusto. Chegue perto, isso. Se reúne, se são irmãos, se reúnem. Eu gostaria que vocês começasse lá na porta, um do ladinho do outro, e viesse até aqui, ó, todos os filhos. Vocês conseguem fazer isso? Ajuda aí, vai lá, ô menina, você aí. Menina, você aqui, grandão, também ajuda a organizar aqui, vai lá. Gente, fique de frente para lá, de frente para a igreja. E de frente para a igreja. Isso aí, de frente para a igreja. De frente para a igreja, todos. Isso aí. Olhe bem lá para seus pais. Olhem lá para o seu pai e para sua mãe. Olhe lá para eles agora. Todos olhem para o seu pai e sua mãe. Olhe lá para o seu pai e sua mãe.
Estão olhando para eles? Estão enxergando eles daí? Olhe bem para eles. São eles que oram por vocês todos os dias. É esse homem, essa mulher que você está enxergando daqui, que paga um preço por você, que defende você, que mesmo às vezes sabendo que você está errado, compra as tuas brigas, que sabe que às vezes você é desobediente, mas te ama acima de tudo, dá vida por você, compra a briga por você até... Irmão, eu não sei se o diabo tem chifre, mas se tiver, ele é capaz de pegar o diabo pelo chifre para te defender. Olha bem lá para o seu pai e para a sua mãe. É ele quem trabalha para cuidar de você, para dar a roupa que você usa, o calçado que você calça, o celular que você tem, a escola que você frequenta. E melhor do que isso, é ele quem paga um preço por você. É ele quem ora por você. Ele quem chora por você. É ele quem perde noites de sono, às vezes preocupado com você. É esse homem que você está olhando e é essa mulher que você está olhando. Até hoje quem tem orado por você é ele e é ela. Só que hoje nós vamos fazer algo diferente aqui. Quem vai orar pelo seu pai e a sua mãe hoje é você. É você quem vai abençoar o seu pai. É você quem vai abençoar a sua mãe. É você quem vai dizer para ele: pai, eu te abençoo. Mãe, eu te abençoo em nome de Jesus. Até hoje a senhora tem orado por mim. O Senhor tem me abençoado. Tem sofrido por mim. Tem clamado a Deus pela minha vida. Mas hoje eu vou lhe abençoar. Eu vou abençoar a sua saúde, o seu trabalho. Eu vou abençoar a nossa casa, a nossa família. Hoje é os filhos, porque a Bíblia diz que Deus, Ele vai converter o coração dos filhos para os pais, dos pais para os filhos. Pai, mãe, olhe bem para o seu filho que está aqui. Você dá vida por ele, não dá? Você vai até o confim da terra por ele, não vai? Você paga o preço que for para ver ele bem e feliz, não é? Você está sofrendo porque você sabe que o teu filho está sofrendo com depressão. Você está sofrendo porque você sabe que teu filho está sofrendo síndrome do pânico. Já tentou suicídio. E você tem orado pelo seu filho. Só que hoje Deus está convertendo o coração do seu filho. Deus está convertendo o coração do seu filho. E eu gostaria que você, pai e você, mãe, levantasse do seu lugar e viesse aqui onde está o seu filho. Eu gostaria que você abraçasse eles aqui e deixasse os teus filhos colocarem a mão sobre a sua cabeça e os teus filhos abençoarem você. Esses filhos que estão aqui são as flechas que Deus te deu. São as flechas que Deus te deu. Só que enquanto não chegar o tempo de você lançar eles vão orar e eles vão abençoar você. Eles vão ser úteis, eles vão te dar alegria. Mas quando chegar a hora de Deus usar eles, não retenha, não segure, não segure, não segure. Porque eu estava 2 meses atrás pregando num congresso de jovens, um congresso de jovens missionários. E eu perguntei quantos jovens disponíveis nós temos aqui para esse tempo, para a missão. Levantou uma moça, a primeira, levantou em pranto, veio no altar, dobrou o joelho. O pai e a mãe lá no meio da igreja botaram a mão na cabeça e disseram: não, a minha filha não, a minha filha não. Desesperados. Só que eles, quando viram aquela menina no estado que ela estava em lágrima no altar, eles olharam um para o outro e disseram: o trabalho que Deus nos deu, o compromisso foi só gerar, ela não é nós. Levantou o casal de mãos dadas, veio na frente, abraçaram ela, e eles começaram a dizer: filha, nós te abençoamos para as nações, nós te entregamos para as nações. Ela está indo comigo para a África agora em janeiro, para ficar 30 dias na África.
Quando chegar a hora, não impeça o teu filho de ser o que Deus sempre quis que ele fosse. Sai do seu lugar e venha. Sai do seu lugar e venha aqui diante do seu filho, porque o seu filho vai orar por você esta noite. O seu filho vai orar por você esta noite. Aleluia, 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 aleluia. Oraba soria labacara vaseria racia. Isso, a humildade dos pais em dobrar os joelhos diante dos filhos. Oh, aleluia, aleluia. Mas faça uma oração com verdade, com verdade. Abençoe o seu pai. Diga: pai, eu te amo. Diga: mãe, eu te amo. Vai, abrace ele, abrace ela. Diga: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Obrigado, pai, por tudo aquilo que tu representa na minha vida. Obrigado, mãe, por tudo aquilo que você representa na minha vida. Se for necessário pedir perdão, diga: pai, me perdoa. Me perdoa pela atitude que eu tive. Pai, me perdoa pelo erro que eu cometi. Pai, me perdoa por não ter confiado em Ti antes de errar, porque se eu tivesse falado para o Senhor, eu não teria errado, porque eu tenho certeza que o Senhor teria me ajudado. Diga: pai, me perdoa. Mãe, me perdoa. Orava irequibiarava surequeirava serga racia. Deus está convertendo o coração do pai, de pais aos filhos. Deus está convertendo o coração dos filhos aos pais. Isso. Abrace o seu filho, ore com ele agora. Ore com seu filho agora. Ore com seu filho, declare sobre a vida dele. Declare sobre a vida do seu filho. Declare sobre a vida da sua filha. Declare nesse momento. Declare. Oramanto irabai chorialavasui de keibiarevasai. Orabanto oriabantiriacanderavasui de plouviaravasia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso. Pode derramar as suas lágrimas. Isso. Se for necessário pedir perdão ao seu filho, diga: meu filho, me perdoa. Filha, me perdoa por aquele dia. Me perdoa por aquelas palavras que eu falei. Me perdoe por aquelas palavras que te machucaram, por aquela atitude. Oh, aleluia, 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 aleluia. Se abraçado com teu filho agora. Recebe a graça de Deus que está neste lugar. Seja envolvido na presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está trabalhando, o Espírito Santo está movendo, o Espírito Santo está fazendo. Seja renovado no Espírito Santo, seja renovado em línguas estranhas. Oh, aleluia, 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 aleluia. Urabai chouri alabacara baseria asia. Em nome de Jesus. Olha que linda essas crianças em pranto. Oh, aleluia. Isso não pode terminar aqui. Isso não pode acabar aqui quando esse culto terminar, não. Isso aqui tem que continuar lá dentro da sua casa. Isso tem que acontecer dentro da sua casa. Isso aqui tem que continuar todos os dias, todas as semanas, todos os meses, lá dentro da sua casa. Oh, rabandi abanchori alabacara vasuidacia. Ereplantori abacai. Iriabanchiri avai shuikendei biare vaseria. Iriabanchou kenderiava suire ploviara vasai. Isso, renova Espírito Santo, renova Espírito Santo. Uriabachori alabacai, endeiravai chou, kendeabancho iriabassuire ploviaracai, iriabantuiri alabassure ploviarevácia. Kendei, vocês vão vencer.
Vocês vão vencer, vocês vão vencer. Irabacai, chouri alabassíria. Declare sobre a tua casa, declare. Olha aqui, o Espírito Santo está renovando em línguas estranhas aqui, jovens, esta noite. Isso, seja cheio, seja cheio. Seja cheio dessa presença. Cheio dessa presença. Eriaban, chouri aban, derrabassíria cai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oraban, iriabai, chouri, avassuiri, keibiare, avassia. Deus está entrando lá dentro da sua casa. Deus está entrando lá dentro da sua casa. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vocês vão ver a diferença a partir de hoje, não só dentro da sua casa, pastor. Vocês vão ver a diferença na igreja. Vocês vão ver a diferença dentro da igreja, do que Deus vai fazer, do que Deus vai realizar dentro da igreja. Uraban, Toriacai. Eu creio no novo tempo de Deus chegado para a igreja Shalom. Eu creio no novo tempo de Deus chegado para essa igreja. Eu creio nisso. Oh, aleluia. Se preparem para viver o que vocês nunca viveram. Se preparem para viver o que vocês nunca viveram. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Preciso devolver a palavra, pastor. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. Tem alguém aqui que está sofrendo de depressão, síndrome do pânico, crises de ansiedade, síndrome de inferioridade? Tem alguém aqui sofrendo disso? Tem alguém aqui sofrendo disso? Tem alguém? Você está tomando remédio. Porque sem o remédio você não consegue mais ter uma vida normal. Você está tomando remédio para poder dormir, porque você deita na cama e não consegue dormir. E você sabe que você está sofrendo. Você sabe que você está sofrendo. E não é demônio, viu? Não é demônio. Depressão não é demônio. Tem alguém aqui sofrendo de depressão, síndrome do pânico, crises de ansiedade. Eu sei o que é ter crise de ansiedade. Eu sei o que é ter que correr para o hospital e ser medicado por causa de crise de ansiedade. Eu sei o que é depressão. E se a gente não procura ajuda, a gente chega ao último estágio, que é o suicídio. Aí sim, quando chegar na fase do suicídio, aí a ação demoníaca, aí sim. Mas se tiver alguém aqui, essa igreja vai se levantar em oração por você esta noite. Esta noite. Esta noite. Se tem alguém aqui, não precisa ter vergonha, não precisa ter medo. Se tem alguém aqui, você sabe, eu estou sofrendo, eu sinto que eu estou depressivo. Eu estou tendo crises de ansiedade. Tem uma igreja aqui para orar, para declarar cura na sua mente, cura na sua alma esta noite. Se tem alguém, eu gostaria que você se manifestasse, porque eu gostaria que essa igreja orasse por você e abençoasse você esta noite. Aleluia. Aleluia. Eu sei que tem. Eu sei que tem porque eu sei quando o Espírito Santo está falando comigo. Eu sei quando o Espírito Santo está falando comigo, mas eu não vou lhe forçar. Se você não quiser, eu não vou lhe forçar. Mas eu gostaria que a igreja orasse por você, porque o Espírito Santo me diz que tem pessoas aqui sofrendo. E eu gostaria que essa igreja orasse por você. Aleluia. 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 Tem mais alguém? Tem mais alguém? Aleluia. Eu quero que você estenda a sua mão para cá.
Urabai, tchuria. Uriavan, tchuria, cai. Replantou Uriabai, de que sai. Uriavan, tu que piare, vasseria. Estenda sua mão para cá. Quem que é os pais desse menino? Quem é os pais desse menino? Vem cá abraçar ele, por favor. Há um laço de morte preparado para esse menino. O diabo está com uma fúria terrível da vida desse menino. Mas esta noite Deus está dando livramento. Deus está repreendendo a fúria do diabo. O plano do diabo cairá por terra. A liderança de jovens está aí. Vem cá orar por ele. O plano do diabo está sendo desfeito esta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estenda a sua mão para cá, igreja. Comece a declarar. Começa a declarar cura na alma agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós declaramos esta noite, pelo poder que há no nome de Jesus, no nome do teu filho amado, toda doença na alma, tu sabes, Senhor, qual é a raiz. O Senhor sabe aquilo que no inconsciente tem causado, Senhor, a depressão, síndrome do pânico, crise de inferioridade, crise de ansiedade. Eu repreendo agora, Senhor, todo espírito de enfermidade agora. Todo espírito de enfermidade, todo espírito contrário agora que caia por terra. Eu ministro cura na alma agora, cura na alma agora, cura na mente. Eu ministro, Senhor, as faculdades mentais fortalecidas, uma mente forte, uma mente fértil, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, todas as lacunas que têm se aberto, as lacunas que têm causado, Senhor, a depressão, a crise de ansiedade, Pai, que seja preenchida pelo Teu Espírito agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda marca do passado, toda a situação do passado, todo trauma da infância que está refletindo agora, situação de anos que está refletindo agora, Pai, eu ministro agora cura na mente, cura no caráter, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu ministro, Pai, e declaro no mundo espiritual, novidade de vida, alegria plena no teu espírito, realização na alma, realização no espírito, Pai, realização no corpo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A igreja declara no mundo espiritual agora, Senhor, vida nova, vida abundante, pelo poder que é no nome de Jesus. Aleluia, amém, amém. Amém. Alguma coisa fique aí no seu coração quando você lembrar de Samuel. Lembre de nós nas suas orações, nos cubra com as suas orações. O nosso trabalho ele é tão desafiador, né? São 4 países no continente africano que dependem daquilo que nós fizemos também. Então, ore por nós. Ore por nós, continue orando pela África, continue investindo na África, continue com esse coração missionário que você tem, haverá recompensa,
Haverá recompensa. Quem sabe você nunca vai pisar lá, você não tem o desejo, talvez. Quem sabe você nunca vai conhecer nenhuma criança que recebe o valor da oferta que você entrega todo mês. Mas pode ter certeza que naquele dia, na eternidade, o céu revelará para você cada criança que você sustentou, que você ajudou com a sua oferta missionária, com a sua contribuição. Então continue investindo, semeando, continue orando por nós. Se Deus quiser, eu já sei que tem alguns jovens aí que já me procuraram, que vão ir para a escola de missões na África. Vai ser uma alegria. Até a gente está estudando, né, pastor, a possibilidade de nós fazer uma edição da escola de missões aqui. Então ore por esse projeto em nome de Jesus, certo? Irmãos, eu ainda tenho alguns livros, tá? Ainda tenho alguns. E eu acho que eu não falei isso aqui, mas parte do valor do livro é investido na missão na África. Parte do valor é investido em missões, é investido nos nossos projetos na África. Então, adquirindo o livro, você nos ajuda a fazer missões, nos ajuda a chegar mais longe. Nós vamos retornar agora dia 7 de janeiro para lá. Eu ainda estou com um débito da minha passagem aérea, porque todos os meses, todas as vezes é eu que pago do meu bolso. E esse ano a passagem, com a alta do dólar, subiu muito. Então eu ainda preciso de um valor para me fechar a minha passagem. Samuel, já comprei o livro. Já comprei, já dei de presente. Compra de novo. Dá de presente para alguém. Manda para alguém. Ok? Mas semeie na vida de alguém. Semeando você vai estar fazendo missões. Semeando na minha vida, no meu ministério. E abençoando alguém. Se você não adquiriu e quer adquirir, você pode pagar no... Como diz, pastor? No Zelle. No Zelle. Você pode pagar no Zelle. Tá bom? Gostaria de não levar nenhum para o Brasil. Tá? Mas, se você puder, passe ali. Eu acho que nem tem mesa montada, está tudo dentro da minha mochila. Mas você pode adquirir, semear. Eu sempre digo que a semente, ela carrega características da identidade do semeador. Então, todo fruto que nascer vai ter a sua identidade nele. Tá? Então, você vai semear e com certeza Deus irá lhe abençoar, ok? Pregador, eu quero ofertar. Se você ofertar, você leva um livro. Você pode dar 5 de oferta, 10, 20, 50, 100, aquilo que você quiser. E você leva um livro também, não tem problema nenhum, tá bom? Muito obrigado pela sua gentileza, por me ouvir, pelo seu carinho. Espero o pastor retornar aqui, tá bom?